Olá, hoje nós vamos falar de osmose. E para ajudar a gente a entender esse tema, nós vamos realizar uma experiência muito simples. Quando a gente fala de osmose, a gente na verdade está tratando do transporte da água através da membrana da célula. A osmose é um processo onde não há gasto de energia, ou seja, é um transporte passivo. E ela vai de um meio hipotônico para um meio hipertônico. E aí a gente já está começando a discutir a questão do soluto. O meio hipotônico é um meio em que a concentração de soluto é baixa em relação a um outro meio. Então, por exemplo, se a gente está falando que o meio externo celular é hipotônico, então a concentração de soluto nesse meio é inferior à concentração de soluto no meio interno da célula. E hipertônico é o contrário, ou seja, uma concentração de soluto maior no meio. E o que a gente vai precisar para realizar essa experiência? A gente vai precisar de 2 recipientes com água da bica. Vamos precisar de uma colher. Vamos precisar de uvas passas, de pepino, 2 pepinos na verdade, e de muito sal. E como que é a experiência? É muito simples. A gente vai colocar na água da bica sal, de maneira que o sal vai funcionar como nosso soluto. E a gente vai transformar essa água numa água salobra. O recomendado é que a gente salgue bastante essa água, então coloca pelo menos umas 3, 4 colheres de sopa cheias de sal. E posteriormente a gente coloca o pepino dentro e deixa por cerca de 48 horas para a gente ver o resultado. O que vai acontecer com as células do pepino. A uva passa a gente vai fazer a mesma coisa. A diferença é que a uva passa a gente não vai colocar no recipiente com sal. A gente vai colocar um recipiente simplesmente com água. E também a gente vai observar o que vai acontecer com a uva passa. Bom, eu já fiz essa experiência e eu estou com o resultado para mostrar para vocês. O pepino aqui dentro ficou 48 horas dentro do recipiente em água salobra. E as uvas passas também. Vamos começar pela uva passa. Aqui a gente tem uma uva passa desidratada, que esse é o processo por qual a uva passa para ser comercializada. Então, olhe bem o tamanho dessa uva passa. Você vê que realmente as células vegetais desse fruto, que é a uva, realmente sofreram um processo de desidratação. Ela fica toda enrugada. Depois da exposição à água, a gente tem uma uva passa bem maior. A gente pode colocar as duas lado a lado e vocês percebem a diferença. Essa uva passa foi hidratada depois de 48 horas. É claro que no processo de desidratação houve rompimento da parede celular, das membranas e algumas células se perderam. Mas o que é interessante aqui mostrar é que como a uva passa foi desidratada, a água tinha um potencial osmótico muito favorável para entrar. E foi isso que aconteceu com a uva passa. Ela se hidratou e as células ficaram túrgidas. Já com o pepino, a gente pode observar, depois de 48 horas, que os sulcos da fruta ficaram bem marcados. E o pepino deu uma amolecida. Ou seja, houve aqui uma saída de água, uma perda de água. Por quê? Porque a concentração externa que eu criei, a água salobra,
era muito rica em soluto. E a concentração interna do pepino tinha menos soluto. Então a água, como a tendência dela é passar do meio interno hipotônico para o meio externo hipertônico, ela saiu do soluto. E aí ele apresenta esse aspecto mais amolecido e com os sucos mais evidentes. Que se a gente compara com outro soluto, com outro pepino, desculpa, a gente pode ver a diferença. Esse daqui muito mais rígido, que tem a condição normal das células vegetais. Ou seja, houve uma saída de água desse pepino das células vegetais para o meio externo. É isso.